Para o pessoal do meu grupo de estudos que já recebeu o material por texto, que fala sobre a função de apresentador, eu queria fazer algumas complementações aqui no vídeo. Já tive algumas experiências como apresentadora e ao longo desses anos em que eu pude apresentar jornais, programas, fazer projetos experimentais também na faculdade, e ao longo de todo esse meu trajeto, eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive com a apresentação. Então, baseado nisso, na minha experiência pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a apresentação. Eu tive a oportunidade de contar em um dos vídeos que eu publiquei aqui que foi um verdadeiro desastre a minha primeira empreitada na apresentação. Fui pega assim meio que de surpresa, de supetão. Isso porque a apresentadora tinha faltado, eu era muito novinha e deu errado porque o TP falhou, eu não soube improvisar, então eu anunciei o jornal e encerrei, eu só fiz da hora. Não dei mais nenhuma informação e assim foi a minha primeira experiência. Depois disso, eu continuei, né? Tive que continuar fazendo, fiquei por um período curto, mas fiquei à frente desse jornal de hora em hora, o Cultura da Hora, pelo período da manhã. Então, o que acontece? Eu fui começando a ficar um pouco mais livre, um pouco mais adaptada àquela situação. E assim, mesmo que ali não fosse ainda o meu auge, acho que no auge a gente nunca chega, a gente tá sempre aprendendo, né? Mas mesmo que eu ainda tivesse muitas deficiências, ali eu comecei a entender como é que a banda tocava, como era que funcionava aquilo lá. Então, depois disso, o meu outro contato com a apresentação foi quando eu já cheguei na Record TV, que aí também foi mais ou menos uma situação assim, de necessidade, de urgência. E acreditem, gente, quase sempre é assim, nunca é planejado, nunca você alguém te pega e diz assim mesmo, essa semana vamos começar a treinar a apresentação, porque pode ser que na semana que vem você tenha que apresentar. Isso não acontece, geralmente é de supetão, geralmente é assim, fulano é no meio do caos, fulano faltou, fulano adoeceu, pega essa daqui e coloca ali. E também foi assim na Record. Alguém não podia, estava viajando, tinha ido fazer uma matéria e eu tive que apresentar o jornal na época para a Record, à noite. E fui para a emissora para apresentar. Eu lembro assim que, como eu já tinha tido uma experiência antes, eu não fiquei tão nervosa quanto da primeira vez, mas fiquei muito nervosa porque eram duas emissoras totalmente diferentes, com duas abordagens muito diferentes, e eu era recém-chegada, nova na emissora, e não queria fazer feio, então o peso na minha costa da responsabilidade era grande. Aí o que foi que eu fiz? Fui pra lá, né, nervosa mesmo, porque a história é essa, respira fundo e vai. E eu lembro muito bem que tudo deu certo, mas até hoje eu lembro da minha editora-chefe dizer assim mesmo, respira, fala com tranquilidade, porque tu parece uma metralhadora. E eu comecei... E aí tava muito rápido a minha leitura. Eu não sei nem se as pessoas em casa estavam entendendo, devem estar entendendo, mas eu tava lendo rápido demais. E aí eu tive que pisar um pouquinho no freio, relaxar um pouco, começar a falar de uma maneira mais tranquila. Então, assim, gente, entendam, vão ter várias situações difíceis, vocês vão, de fato, ser atropelados por essas situações de caos, mas vai acontecer um dia na carreira de vocês e eu quero que vocês estejam preparados e não estejam como eu estava. Eu me senti, sinceramente, foi muito bom pra mim, claro, mas eu senti que se eu tivesse sido um pouco mais curiosa e buscado um pouco mais de respostas, eu talvez não tivesse tão perdida quanto eu estava naquela minha primeira entrada lá que eu fiz, que deu essa confusão toda, que eu só li o início e o final. Então, eu quero fazer com que vocês não passem por isso. E para que vocês não passem por isso, a gente precisa ser testado, a gente precisa se testar, se preparar para situações de caos, para situações de confronto com a câmera. Então, o que vocês precisam saber? Vocês têm que treinar, ler bastante. Leiam em voz alta, leiam bula de remédio, leiam jornal impresso.
Leiam tudo e leiam em voz alta. Eu, por exemplo, agora que estou gravando esse vídeo para vocês, eu tô rouca. Eu tô rouca e eu venho tratando essa minha rouquidão. Mas se vocês prestarem atenção, eu falo de maneira clara. Todos vocês vão entender palavra por palavra do que eu digo. E o nome disso é dicção. É a maneira como você pronuncia cada palavra dentro da frase que compõe o seu discurso, para que você seja bem entendido. A clareza com a qual você fala é chamada de dicção. Quando você trabalha a sua dicção e não atropela as palavras e não enrola a língua e não emenda uma na outra, você consegue se expressar melhor. Além disso, quando a gente fala de oratória, que é esse dom de vir para frente da câmera e falar bonito e falar bem, e ir na frente de alguém numa palestra, na frente do público, esse dom, na verdade, não é um dom. A gente aprende a fazer isso. Então dá para aprender. Mas como é que aprende? A gente aprende se testando, a gente aprende fazendo, a gente aprende falando. Então é por isso que toda vez que vocês dizem, mas Ana Paula, eu não quero falar, eu não quero fazer, eu não quero gravar. Não, gente, senão não vai sair do lugar. Se não fizer, não vai sair do lugar. Então, bora se testar, se colocar sempre à prova. Esse material que eu fiz para vocês, aliás, que eu pedi para vocês fazerem, né, que é essa gravação, uma vídeo selfie, ele é um material importante, porque eu vou analisar aí quais são as deficiências de vocês e os pontos fortes. Os pontos fortes a gente valoriza, as deficiências a gente corre atrás para corrigir. E eu preciso que vocês façam isso, que vocês me mandem esses vídeos até quarta-feira, até o finalzinho da tarde de quarta-feira, para que eu possa analisar os vídeos. Me mandem no privado, não precisa ser no grupo. Quem não quiser mandar no grupo, não manda, manda no privado. Eu sei que tem gente que fica realmente envergonhado, mas é um exercício muito bom. E eu espero que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente com uma câmera profissional ligada para que vocês façam o exercício completo, do jeito como eu gostaria de ter feito, de fazer, que é o exercício da apresentação. Então, o papel do apresentador, como vocês entenderam, é usar essas ferramentas, né? Falar bem, se expressar bem. Olha, eu tô falando aqui com vocês, eu tô usando uma expressão facial, consigo abrir um sorriso quando eu falo de uma coisa engraçada, eu fico séria quando eu tô falando de uma coisa séria. Então eu preciso que vocês exercitem também esse domínio das expressões. Eu gesticulo, às vezes eu balanço a cabeça, nem sempre o que eu faço é totalmente certo, mas é o meu jeito de fazer. E é bom também colocar personalidade na nossa apresentação. Personalidade é importante, carisma é importante. Vocês me acham carismática? Falem a verdade aí, por favor. Olha, muitos de vocês são extremamente carinhosos comigo, carismáticos, e eu espero que vocês transmitam. Falem com naturalidade, não tentem forçar e nem entonar muito a voz, porque o melhor de tudo é a gente poder ser a gente mesmo, e a câmera é incrível. A câmera e o olho humano, que é o olho do público, é muito treinado para distinguir a autenticidade. Sejam autênticos, porque se vocês soarem falsos, o público sabe. Com toda certeza, a câmera capta isso, tá bom? Então, bora lá exercitar essa semana. E só para lembrar, para a gente fazer o checklist da apresentação. O apresentador, ele chega na redação, ele colabora com todo o processo produtivo do jornal, ele escreve as cabeças das matérias, ele às vezes edita algumas matérias, ele também fala sobre o conteúdo total, em que bloco vem matéria tal, em que bloco vai aquela outra, ou seja, ele também monta o jornal, e alguns apresentadores são editores-chefe, acumulam essa função. Outros, até os que não são os editores-chefes dos seus jornais, eles também precisam desse diálogo com o editor-chefe para que tudo saia da melhor maneira possível na hora do ao vivo. E a gente também vai falar daqui para frente dessa dinâmica que é o jornalismo hoje em dia. A gente vai falar de rede social também. A gente vai falar de um bocado de assunto importante. Eu vou falar do ao vivo, vou fazer um vídeo específico e acho que semana que vem a gente vai tratar desse tema do ao vivo,
elementos, dicas, o que precisa para um ao vivo, o que qualifica um ao vivo, quando que eu uso a ferramenta do ao vivo, para ela não virar também uma ferramenta banal, né? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com esse conteúdo que eu tô passando para vocês essa semana e que a gente possa exercitar. Beijo!